parlamentares conjuntas do Grupo Parlamentar dos Açores com os socialistas portugueses no Parlamento Europeu. Agora vamos falar sobre agricultura e pescas nos Açores. O eurodeputado Manuel Pizarro, o secretário regional da Agricultura e Florestas, João Ponte, são os convidados e a moderação deste painel vai estar a cargo do deputado regional José Ávila, a quem desde já passo a palavra, dando naturalmente os bons dias. Bom dia. Muito obrigado, e parece-me que agora sim, houve aqui um problema com os auriculares. Se me dessem licença, eu passava a fazer a minha pequena intervenção que preparei para introduzir este debate. Peço desculpa ao nosso primeiro orador, que já tinha começado a sua intervenção, mas de qualquer maneira eu queria começar por desejar um bom dia a todos os participantes nestas jornadas, que estão a decorrer fora do formato tradicional, mas mesmo assim acho que reúnem todas as condições para serem produtivas. Hoje estamos entre Bruxelas e os Açores, literalmente. Houve alguém que disse que nós estávamos com 3 fusos horários. Portanto, também para o nosso grupo parlamentar, pelo menos desde que eu cá estou, também é uma situação inédita. E também é bom lembrar que o Partido Socialista é o único partido que também tem representantes em todas as ilhas dos Açores, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Estas jornadas e as outras que se seguirão, muito certamente, serão um pequeno contributo para tornar os Açores mais centrais nas decisões europeias. Eu começava pela agricultura. A agricultura, de facto, contribui com 9,6% para o PIB regional e mais de 11% do emprego. Foi, é e certamente vai continuar a ser um dos pilares da nossa economia açoriana. A modernização, a diversificação, a aumentar uma competitividade das empresas agrícolas que vivem momentos desafiantes enquadradas pelo fim das cotas leiteiras, por um embargo, pela pressão da indústria de produtos lácteos e um acordo do Mercosul. A criação de gado para a indústria de carne tem sido uma das especializações dirigida sobretudo para a exportação. No entanto, o leite continua a ser uma produção estratégica para os Açores. O efetivo leiteiro açoriano produz cerca de 30% do leite do todo nacional. Mas sobre a agricultura vamos ouvir mais tarde o seu secretário, que já está também nesta sala virtual. Agora queria só fazer uma pequena abordagem sobre a pesca dos Açores. A pesca também é um setor importante para a economia dos Açores, pelo peso que tem no PIB, cerca de 3%, e pelo emprego que sustenta à volta de 5% da população ativa. Durante algumas oscilações nas capturas, nos últimos anos, foram tomadas importantes medidas para melhorar o rendimento dos pescadores e preservar os recursos através de uma gestão responsável, com o apoio de uma preservação constante. Uma frota constituída maioritariamente por embarcações com menos de 12 metros e pescando de modo artesanal, a sustentabilidade do sector nunca esteve em causa. A aposta foi aumentar o rendimento e exercer pressão sobre os recursos, e isso tem sido conseguido. Em 8 anos, o preço médio do pescado aumentou cerca de 50%. Por outro lado, tem-se equilibrado a capacidade da frota às possibilidades de pesca, e essa reestruturação tem permitido retirar da atividade as embarcações com menor produtividade. Por outro lado, dado que a mão de obra neste setor é de baixa escolaridade, o Governo está a desenvolver um intenso programa de formação para pescadores, facultando-lhes as competências para o exercício da sua profissão e ainda cursos de escolarização. Para além desta capacitação e da aquisição de competências, temos acompanhado com toda a atenção a evolução dos rendimentos da pesca e, sobretudo, a sua distribuição, porque esse é um dos nossos problemas em algumas poucas, felizmente, comunidades pescatórias. Com o surgimento da pandemia e a consequente instabilidade nos mercados tradicionais, como são o caso da Espanha, a Itália e os Estados Unidos, assistimos a uma queda de 22% no rendimento proveniente da primeira venda de 1 de janeiro até ontem,
quando comparado com o igual período do ano passado, o mesmo acontecendo relativamente ao preço médio, apesar das capturas serem sensivelmente as mesmas. Sendo esta uma situação anómala, o Governo dos Açores avançou com medidas de mitigação desses prejuízos, avançando com a ativação do Fundo de Pesca, a criação de um apoio extraordinário ao rendimento, a suspensão de taxas e uma linha de crédito para a liquidação de dívidas e aquisição de fatores de produção. Mas, para nos ajudar a debater e a compreender qual o papel da União Europeia sobre o papel que pode desempenhar nesta crise, temos connosco dois convidados que eu vou passar a apresentar, embora um já tenha iniciado a sua intervenção. Manuel Francisco Pizarro Sampaio Castro é médico, especialista em medicina interna no Hospital São João e no Hospital da Ordem da Trindade, vereador do Partido Socialista na Câmara Municipal do Porto e eurodeputado ao Parlamento Europeu. Neste momento é vice-presidente da delegação para as relações com a República Federativa do Brasil, é membro da Comissão de Emprego e dos Assuntos Sociais, da Comissão das Pescas, também da delegação à Comissão Parlamentar de Cooperação União Europeia-Rússia e é membro suplente da Comissão de Ambiente, Saúde Pública e de Segurança Alimentar, da Comissão da Cultura e da Educação, da Delegação para as Relações com o Mercosul e também da Delegação à Assembleia Parlamentar Euro-Latina-Americana. O nosso conhecido José António Ferreira Ponte é licenciado em Engenharia Eletrotécnica e Computadores, com formação avançada em Gestão para Executivos, desempenhou funções do Conselho de Administração da Atlantic Line S.A., uma nossa empresa pública de transporte marítimo, foi presidente da Câmara Municipal de Lagoa, onde tenha já sido também vice-presidente, foi ainda vogal do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses, assim como diretor-geral das Obras Públicas e de Transportes. Desempenhou vários cargos, nomeadamente delegado da Norma Açores, administrador delegado da Norma Açores, e hoje é o nosso secretário regional da Agricultura e Florestas do 12º Governo da Regional dos Açores. E eu agora, sim, passava a palavra ao nosso convidado, Manuel Pizarro. Me estão a ouvir? Agora sim, agora sim. Muito bom dia a todos, muito obrigado, José Manuel Ávila, por esta apresentação e por esta introdução. Bem-vindo também agora a podermos ouvir-te neste debate. Para mim é um enorme prazer participar nestas jornadas. Já o disse anteriormente, preferia que elas pudessem decorrer com maior proximidade física, mas não podendo ser assim, não tenho dúvida nenhuma que os deputados socialistas da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, os membros do Governo Regional dos Açores, os deputados socialistas no Parlamento Europeu, estamos unidos com o objetivo de vencer esta pandemia e de relançar a vida económica e social da região autónoma dos Açores, do país e da Europa, depois desta crise provocada pelo novo coronavírus. E acho que é muito útil que as jornadas se realizem neste preciso momento, porque estamos de facto confrontados com uma situação inédita e com uma situação muitíssimo complexa. Eu diria que desse ponto de vista, no setor das pescas, que é aquele onde eu tenho uma maior capacidade de intervenção, há dois tipos de medidas que merecem ser valorizadas. Em primeiro lugar, um conjunto de medidas que eu diria medidas de curto prazo, medidas de resposta imediata à situação. Uma delas tem a ver com uma decisão tomada pela Comissão Europeia que permitiu a liberalização dos auxílios de Estado. Permitir que cada um dos Estados-membros possa adotar um conjunto de auxílios de Estado diretamente às empresas. Parte deles podem ser atribuídos como subvenções diretas, injeções de capital, benefícios fiscais, seletivos e adiantamentos. A parte delas podem ser mesmo dinheiro entregue a fundo perdido. E outra parte pode ser dinheiro, créditos criados com condições de financiamento especiais, nomeadamente sem juros. Eu diria que nesta área das pescas, isto é especialmente importante porque temos menos riscos do que noutras áreas da economia de que os auxílios de Estado introduzam ainda mais diferenças entre as economias mais poderosas do centro da Europa e as economias mais periféricas como a nossa, no conjunto do país e em especial na região autónoma dos Açores, porque eu diria que usadas de forma judiciosa, estas ajudas de Estado podem permitir que uma grande parte
pequena pesca costeira artesanal, quando estamos a falar nos Açores, o José Manuel Ávila já o disse, 95% das unidades são unidades de pequena pesca artesanal. Nós podemos contribuir para que haja sustentabilidade económica e social da atividade pesqueira durante este período mais difícil, que é caracterizado não tanto pela diminuição das capturas, há até razões para acreditar que, como em outras áreas, uma crise económica desta dimensão pode até contribuir para alguma sustentabilidade ambiental dos nossos mares, mas pela redução do valor dessas capturas, pela interrupção abrupta, potencialmente muito demorada, dos canais de estabelecimento, de abastecimento que mais valorizavam o valor destes produtos, e naturalmente isso tem um impacto direto na vida daquelas pessoas, porque se os rendimentos, ainda que tendo melhorado muito nos últimos anos, como já aqui foi dito, e bem, continuam a ser relativamente pequenos, é evidente que uma quebra no preço da primeira venda de 22% ou 25% ou 30% tem um impacto dramático na vida das pessoas, e desse ponto de vista as ajudas de Estado podem constituir um contributo importante. Em resposta à decisão da Comissão Europeia, a decisão da Comissão Europeia permite que livremente se possam dar ajudas de Estado que vão até 120 mil euros por empresa no setor das pescas e da aquacultura, a que se podem somar mais 120 mil euros por empresa no regime do crédito bonificado. O Estado português aprovou já a criação de uma linha de crédito no valor de 20 milhões de euros nesta matéria, mas eu diria que nós temos que ser muito audazes na utilização, e vou já ficar essa segunda componente, na utilização do Fundo Europeu da Atividade Marítima e às Pescas, FEAMP, é o acrónimo que usamos habitualmente também nesta matéria. E então essa é a segunda componente da resposta imediata, são as alterações ao FEAMP. A Comissão Europeia propôs um conjunto de alterações e no plenário da passada semana, de quinta e de sexta-feira, o Parlamento Europeu aprovou um conjunto muito importante de alterações ao FEAMP que, por um lado, facilitam a utilização de recursos que estavam de linhas que ainda não estavam esgotadas em linhas que já estavam esgotadas, e simplificam o acesso dos Estados, das empresas e das pessoas, desburocratizando esse acesso aos fundos europeus. No caso dos Açores, entre outros aspectos, algo que fica muito, eu acho que é muito importante, fica contemplado, é a possibilidade dos chamados pescadores apiados terem acesso aos fundos europeus, porque existe na pesca da lapa, nos polvos, etc., existem um conjunto de pescadores apiados que a quem estava vedado o acesso aos fundos europeus, e passa agora a ser permitido. Claro que, como no debate anterior, no encerramento do debate anterior, o Sérgio Ávila disse, e bem, nós somos relativamente penalizados em Portugal e nos Açores pelo facto de termos utilizado já uma grande parte do FEAMP. Mas temos agora uma margem que podemos utilizar com maior liberdade, e podemos, inclusive, utilizar uma parte dos recursos que estavam menos utilizados na chamada prioridade 3, a gestão da política comum de pescas. 10% dos recursos dessa prioridade 3 passam a poder ser alocados a outros recursos, e devo dizer que, desse ponto de vista, esta é mesmo uma enorme vitória do Parlamento Europeu. A Comissão Europeia não queria autorizar essa alocação de uma pequena parte dos recursos da prioridade 3 para outras prioridades, e foi um combate do Parlamento Europeu, em conjunto com o Conselho Europeu, que garantiu que isso fosse possível, e devo dizer que uma votação esmagadora, uma votação no Parlamento Europeu que se aproximou da unanimidade, o que revela também que estamos todos muito preocupados com essa situação do setor das pescas, que é um setor brutalmente atingido por esta crise. Eu acho que se entronca nestas medidas de curto prazo, ajudas de Estado e reestruturação do FEAMP, também uma questão muito relevante que tem a ver com a preparação do próximo FEAMP, do FEAMP 2021-2027. E desse ponto de vista, eu acho que com os avanços que foram dados, nomeadamente no Conselho Europeu de ontem, e esperemos agora pela proposta da Comissão Europeia, que terá que vir nos primeiros dias de maio, há hoje uma reforçada expectativa de que nós não iremos ter cortes financeiros no FEAMP, antes pelo contrário, iremos ter um aumento da dotação financeira, e, muito importante, nós continuamos ativamente a trabalhar no Parlamento Europeu pela simplificação dos mecanismos de acesso ao FEAMP,
e por duas questões que são particularmente significativas nos Açores. Uma delas é uma ainda maior canalização dos recursos do FEAMP para a pequena pesca costeira artesanal. Repito, isso é nos Açores a quase totalidade do setor pesqueiro, e a valorização dos mecanismos de escolha positiva, de seleção positiva, em relação às regiões ultraperiféricas, como é o caso da região dos Açores. Eu diria que não vai ser por causa do Parlamento Europeu que nós não teremos, no dia 1 de janeiro de 2021, um regulamento de um novo FEAMP mais favorável à pequena pesca artesanal e às regiões ultraperiféricas. Estamos a trabalhar ativamente nisso, e devo dizer que estamos a trabalhar também ativamente com uma grande contribuição do Governo Regional dos Açores, com quem temos tido um diálogo muito permanente e muito útil, no sentido de que estas posições sejam especialmente bem articuladas. É a única forma de nós sermos bem-sucedidos neste contexto, é termos uma articulação muito virtuosa das nossas posições aos diferentes níveis. Enfim, acho que uma intervenção inicial disse o essencial do que queria transmitir, e cá estarei disponível para as outras questões que me queiram colocar depois na fase de debate. Sim, senhor, muito obrigado pela sua intervenção, acho que foi esclarecedora. Eu agora passava a palavra ao Sr. Secretário da Agricultura e Florestas, João Ponte. Olá, muito bom dia a todos, eu que me estão a ver. Começo naturalmente por agradecer o convite para participar nestas jornadas parlamentares do Partido Socialista, cumprimentar a todas as senhoras e os senhores deputados, bem como aqueles que nos assistem através da rede social Facebook, e naturalmente muito em especial os nossos agricultores, que apesar deste tempo de incerteza que vivemos, continuam a trabalhar todos os dias, demonstrando uma enorme vitalidade, muita determinação, e são extremamente importantes para alimentarmos a todos e, sobretudo, para a sobrevivência das nossas economias. Uma coisa parece que não temos dúvidas, que nem que seja transitoriamente vamos ter um mundo diferente daquele que estávamos habituados, com padrões de consumo, de trabalho, de convivência, muito distintos daqueles que todos nós conhecíamos. Ou encaramos isso como um problema, ou então como uma oportunidade de mudar, de reagir, de inovar, de fazer coisas de forma diferente. No caso particular dos Açores, os desafios são naturalmente acrescidos por força da nossa geografia, da distância entre ilhas, ao continente europeu. Eu diria que atualmente todos os mercados externos estão ainda mais afastados. Como disse o camarada José Ávila, nos Açores a produção está assente na agropecuária, no setor dos laticínios, onde a nossa realidade modificou-se drasticamente nos últimos tempos, com quedas de preços de 30% nos mercados do leite em pão magro e da manteiga industrial, com o consumo a diminuir em várias frentes. Já está a ser afetado o rendimento quer das indústrias, quer dos próprios produtores. Gostaria de destacar aqui um exemplo, que é o caso da Ilha de São Jorge, onde toda a totalidade da sua produção de leite é transformada em queijo, e cuja atividade quase em exclusivo depende deste setor. A sua comercialização assenta em mercados muito específicos, onde se inclui a exportação para os Estados Unidos, e que após uma crise, como se recordam, de taxas alfandegárias motivadas por guerras comerciais, que são completamente alheias aos Açores, sempre fragilizada, e agora, sem comércio, sem ser possível o comércio, a situação é aflitiva. Acresce a isso que duas das indústrias de laticínios já anunciaram descidas de preços do leite pago ao produtor, o que naturalmente poderá colocar em causa a sustentabilidade futura de várias explorações, para além do provável efeito de contágio que poderá ser transmitido às restantes indústrias, com um abaixamento generalizado do preço do leite pago ao produtor nos Açores. No setor da carne bovina, os Açores são claramente excedentários. Temos verificado uma travagem na quantidade de abates destinados essencialmente à exportação, e também uma tendência na redução do preço pago ao produtor. Já nas outras áreas, as chamadas áreas de diversificação, o ananás, o chá, o vinho, as hortícolas, nas flores, o problema não é menor, sem turismo, sem exportações, com o encerramento dos canais Oreca, os produtores vêem-se com problemas graves, com quebras de preços,
e, naturalmente, com dificuldades de escoamento. Vamos ter que nos reinventar, reestruturar para fazer face a essa conjuntura e um período que se afigura de longa duração. E tudo isso, infelizmente, acontece numa atividade, como sabemos, tem cada vez menos espaço para margens de erro e para sobressaltos iguais àqueles que estamos a viver. Sabemos e temos a consciência que alguns agricultores poderão não aguentar o choque, queremos a todo custo evitar isso. A nossa prioridade tem sido dar mais liquidez ao setor agrícola, às explorações, seja através do pagamento aos produtores de apoios de medidas regionais, seja através da antecipação de pedidos de pagamento, quer no âmbito do programa Pro-Rural, quer na antecipação de pagamento de ajudas no POSER. Por outro lado, estamos já a trabalhar em novas medidas para que, mediante a evolução de cada subsetor da agricultura, possamos atuar em conformidade. Ou seja, tem que existir um esforço comum, todos somos chamados à responsabilidade, à solidariedade e a intensificar e ampliar os nossos esforços. Mas face à dimensão social e económica desta pandemia, é claramente no plano europeu que deverão ser tomadas medidas políticas fortes e reforçadas aos apoios públicos à agricultura, que salvaguardem a sobrevivência, o rendimento dos agricultores e, sobretudo, a sobrevivência das nossas economias locais. É fundamental que os apregoados cortes da próxima PAC deem lugar a um reforço orçamental, porque efetivamente a agricultura e a agroindústria precisam de recuperar terreno numa situação difícil que estamos a atravessar. Ainda na segunda-feira passada tive a oportunidade de participar numa conferência organizada pela Associação de Jovens Agricultores de Portugal, onde defendi que existe uma antecipação a sério das ajudas diretas aos produtores por parte da Comissão Europeia. Aquilo que foi anunciado de antecipar apenas 15 dias as ajudas não responde, nem responderá à dimensão da falta de liquidez que as explorações agrícolas vão sentir nos próximos meses. Daí que subscrevemos a reivindicação que a Federação Agrícola dos Açores teve a oportunidade de fazer chegar aos eurodeputados portugueses, relativamente à necessidade de antecipar para agosto as ajudas e também de majorar as percentagens dos valores a pagar comparativamente àquilo que já acontece normalmente. Eu diria que no curto prazo é fundamental que a Comissão Europeia implemente mecanismos de apoio extraordinário aos agricultores, que compense as baixas de preços que já se verificou, de modo que só assim se conseguirá garantir a sustentabilidade de todas as fileiras agrícolas e o próprio rendimento dos agricultores no futuro. Ontem foram anunciadas pela Comissão Europeia um conjunto de medidas relativas ao setor agroalimentar. Temos que elogiar a decisão. No entanto, ainda não conhecemos com rigor o teor dos regulamentos, daí que, naturalmente, só depois conhecemos é que poderemos avaliar o impacto que terá na agroindústria e também nos agricultores. Existe o risco dessas medidas, no caso concreto do apoio ao armazenamento de queijo, não responder àqueles que são os nossos problemas, porque, na verdade, um apoio dessa natureza, embora útil, não compensa as perdas de receita resultantes da redução de vendas e da própria depreciação dos preços, para além de que as indústrias que já têm estoques elevados serão incapazes de armazenar mais e pelas dificuldades de escoamento perdem, no fundo, perde-se parte do efeito desta medida. Por outro lado, queria alertar aqui um aspecto que me parece fundamental, que é o mecanismo europeu de intervenção para o leite em pó e para a manteiga que existe atualmente, que é pouco atrativo face às condições de preço que são praticadas atualmente e nunca constituirá uma verdadeira solução para os excedentes de produção das nossas indústrias numa região periférica como é os Açores. Note-se que esses preços, e atendendo aos custos de produção na região, estamos a falar para ser viável para uma indústria colocar leite em pó na intervenção, que pagasse ao produtor 20 cêntimos por litro de leite, quando a média paga pela indústria nos Açores é de cerca de 28 cêntimos. Por outro lado, a realidade é que os valores que são pagos na intervenção acabam por ajudar na depreciação do preço do leite em pó, o que torna naturalmente atrativo para algumas indústrias europeias
incorporarem leite em pó magro no fabrico de queijo barra, que depois é produzido a um custo muito baixo e que naturalmente lhes dá a essas indústrias europeias vantagens competitivas e acabam por inundar o mercado português com queijo barra a preços completamente baixos e pondo em causa também a nossa competitividade da nossa agroindústria portuguesa. Ou seja, temos um mecanismo de intervenção que não serve nem às indústrias, nem aos produtores e ainda por cima desregula o mercado dos queijos em Portugal, penalizando as indústrias de tecidos. Por outro lado, no plano de médio prazo e numa altura em que se trabalha na revisão da PAC, a Europa a 27 tem que ser capaz de fazer face aos novos desafios que se apresentam, devendo naturalmente disponibilizar recursos financeiros e instrumentos adequados e transversais a todo o território da União Europeia e não esquecendo naturalmente as fragilidades das estruturas periféricas, como ficou agora claramente demonstrado nesta pandemia. A realidade que vivemos com esta pandemia e a forma como estamos a vivê-la, né, constitui naturalmente importantes lições para que a nova PAC seja norteada por princípios que garantem a solidez e a resiliência da agricultura europeia e a dignidade e o adequado rendimento dos agricultores e uma justa cadeia de valor. Também já percebemos que será necessário um período maior de transição entre a atual PAC e a próxima, e que devem ser rapidamente aprovados os regulamentos de transição, pois só assim será possível, no início do próximo ano, possam ser abertos novos avisos no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural. E devo referir aquilo que, no caso particular do Programa da Agricultura, aquilo que o Sr. Vice-Presidente referiu bem, no caso concreto da agricultura nós temos uma taxa de compromisso de quase 100%, uma taxa de execução financeira superior a 70%, e na verdade nós neste momento já não temos margem para abrir novos avisos e permitir no fundo que as indústrias possam adaptar-se à nova realidade dos mercados e que os agricultores possam continuar a apostar na modernização. Por isso é fundamental que o período de transição, que o mais cedo possível os regulamentos de transição estejam aprovados ou possa ser possível continuar a desenvolver o setor agrícola. Termino já, no fundo, diria, em resumo, que estamos todos convocados para travar os próximos desafios, como sabemos não serão fáceis. Estou certo que estas jornadas poderão dar um contributo muito importante na aproximação, na definição conjunta de boas soluções para o desenvolvimento da agricultura dos Açores e por todo o setor. Se é verdade que os desafios antes desta pandemia eram enormes, agora são gigantescos e por isso estamos todos convocados. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Secretário. Eu agora vou pedir aos colegas que se inscrevam, já tenho 3 inscrições, e também vou pedir que os colegas e as pessoas que querem fazer as perguntas que a façam de uma maneira direta e sem grandes enquadramentos. A primeira inscrição que tenho é do deputado António Toste Parreira. Obrigado, amigo José. Um bom dia a todos. O José já fez aqui uma explanação da agricultura regional e destacou e bem que a agricultura regional é o pilar fundamental da nossa economia. O seu secretário regional também fez um retrato da situação atual. Agora a agricultura vive desafios e eles são constantes, mas este é realmente enorme. O seu secretário falou aqui de algumas quebras nas vendas, também tenho acompanhado e tenho percebido isso mesmo. O senhor era deputado que falou anteriormente, falou das pescas, mas não falou da agricultura, falou de algumas medidas de extrema importância para o desenvolvimento da pesca e para a sua manutenção nessa fase mais crítica e não falou de verbas nem de apoios para a agricultura. Para mim é uma grande preocupação. No entanto, o Sr. Secretário adiantou que serão antecipados alguns pagamentos, portanto, aos produtores, já numa carta enviada pela Federação Agrícola dos Açores aos eurodeputados portugueses, e eu perguntava quais as medidas que poderão ser tomadas no imediato para além da antecipação dos pagamentos. E atrevia-me aqui a colocar 2 questões em cima da mesa, porque
está a ser falado, e ainda ontem nas notícias que vieram a público, e eu refiro-me duas medidas também extremamente importantes para a agricultura regional, tem a ver com o quadro financeiro plurianual e tem a ver com o POSEI. São instrumentos financeiros de extrema importância para a nossa região, e eu perguntava também para que está previsto a anunciação do novo desenvolvimento ou das novas medidas a tomar, dos novos valores, o que é que está em cima da mesa, quais são as perspectivas e o que poderão perspectivar os nossos agricultores desta nova proposta que será apresentada no decorrer do mês de maio, assim está publicado, relativamente ao próximo quadro financeiro plurianual. O POSEI, como todos sabem, é um instrumento também de extrema importância para a região, para a agricultura regional, tem a ver muito com umas ajudas, nesse caso tem a ver com as ajudas diretas. Houve um compromisso anteriormente assumido a quando das primeiras negociações, e houve um compromisso assumido pelo ex-comissário europeu Philippe Hang na sua manutenção de verbas, pese embora com o crescimento da produção regional o valor atual fica aquém das necessidades, e também perguntava quais são as perspectivas e o que se está a discutir e quais são as questões que estão em cima da mesa e com o que é que pode contar os agricultores dos Açores. Obrigado. Ora bem, como eu tenho já 4 inscrições, se os nossos oradores não se importassem, eu juntava duas perguntas e depois respondiam, e a seguir juntava as últimas 2. Muito bem. Eu passava agora a palavra ao deputado Mário Tomé. Bom dia a todos. Eu penso que estou aqui com um problema no vídeo, mas portanto, isso não me impede, obviamente, de dar a minha participação e levantar algumas questões. Para já saudar o painel, saudar o moderador e os colegas do Parlamento Europeu, e vou fazer uma introdução muito rápida, porque as duas questões serão muito rápidas. Para já, reforçar, mandar aqui um grande abraço a todos os pescadores açorianos que, de facto, continuam a trabalhar e demonstrando, de facto, a importância das pescas no setor económico dos Açores. E fazer uma introdução, de facto, de enaltecer que, independentemente desta pandemia, as pescas têm nos Açores, quer do ponto de vista geracional, quer nas últimas décadas, têm tido um papel importante na promoção turística, do ponto de vista da sustentabilidade ambiental. E a questão que eu queria dirigir, e atendendo às especificidades das pescarias do atum nos Açores, que é feita de forma sustentável, uma linha, um anzol, contribuindo para a sustentabilidade dos oceanos e das espécies selvagens, de que forma é que a política comum de pescas pode ser revista e considerada as RUP, e neste caso os Açores, com uma diferenciação positiva relativamente aos TACs ou à alteração do modelo da gestão dos TACs, nomeadamente dos atuns, atendendo à inconstância das suas flutuações anuais. Esta era a primeira questão. A segunda questão era relativamente ao FIAMP, de que forma é que a região pode ser automatizada e agilizada do ponto de vista da região autónoma dos Açores, qual é, digamos, e na preparação do novo FIAMP, de que forma é que a União Europeia está sensível. E a terceira questão tem a ver com a motorização. Atendendo à tipologia da nossa frota e à média de idade da nossa frota, seria importante e é fundamental, aliás é uma reivindicação do Governo dos Açores de alguns anos, que deve ser considerada, que o esforço de pesca não deve ter em conta, digamos, ou deve ter em conta a tipologia da frota, porque no nosso caso, no caso dos Açores, trata-se de questões de segurança. Nós estamos no limite da motorização e era fundamental que a União Europeia tivesse em conta a especificidade das RUP, no caso dos Açores, e isso de facto está a ser considerado, e é ter em conta que estamos no meio do Oceano Atlântico com fatores adversos do estado de mar, de que forma é que pode ser corrigido a questão da motorização da frota. Era só, muito obrigado, bom dia a todos. Ora bem, devido ao nosso adiantado da hora, fui aconselhado a tentar juntar mais as 2 inscrições que têm a seguir. Pedia aos oradores que tomassem nota das perguntas
e passava a palavra aos dois deputados, às duas deputadas que têm inscritos agora, e apelava mais uma vez à sua capacidade de síntese, e passava a palavra agora à deputada Mónica Rocha. Bem, antes de mais, muito bom dia a todos. Começo por saudar naturalmente a iniciativa e o objetivo que se propõe numa rica partilha de opiniões e conhecimentos que julgo fundamental. Eu vou procurar ser o mais breve possível, as minhas questões entroncam com muitas das questões em especial sobre o quadro financeiro plurianual. E aqui é importante só referir que a política pública, por parte da mesa, não servia a satisfazer as nossas expectativas, as nossas necessidades, e que o Governo Regional se debateu nos mais diversos níveis e nas mais diversas instâncias para que se contrariasse esta diminuição do orçamento e para que também se contrariasse o aumento da comparticipação dos Estados-membros. Portanto, daquilo que já foi dito, percebe-se que há aqui a expectativa de que efetivamente haja um reforço, e a minha questão passava um pouco por aí, se acreditava na possibilidade desta proposta sofrer alterações, e espero que elas sejam positivas, até porque julgo ser uma evidência para todos, em especial para a União Europeia, que os setores primários e a política agrícola são neste momento um ativo indispensável para a sobrevivência e manutenção da vida de todas as sociedades. E, portanto, percebeu-se também que há aqui alguma dificuldade em prever quando é que a Comissão Europeia se manifesta ou se decide efetivamente, e, portanto, pergunto-lhe só se há aqui algum compromisso, algum timeline com relação a esta resposta final. E depois concretizava um pouco mais das medidas que foram apresentadas ontem. Efetivamente, de início não se encontrava, as medidas que foram apresentadas careciam de alguma substância, como que careciam de alguma comunicação. Efetivamente, ontem, com as que foram apresentadas, já se percebe que há aqui um focar de alguns constrangimentos que estão a ser elaborados, o que é de louvar, mas percebe-se também que este não é um cenário fechado. E, portanto, o que eu lhe perguntava é se está a ser efetivamente equacionado pelos eurodeputados do Partido Socialista, mas algumas outras medidas. E aqui, em especial, eu falava numa que é incidente para nós, que é a regulação dos mercados, em especial do setor leiteiro. E a importância de se conseguir, de alguma forma, estabelecer valores mínimos de pagamento de leite. Porque o que vivemos, efetivamente, e a nossa realidade da democracia, são constantes abusos, são monopólios, são dumpings, e isto são fatores que continuam a agudizar a nossa diferença e a nossa realidade e até desigualdade entre setores açorianos, continentais e de outros Estados-membros. E termino já, reforçando a necessidade da resposta a todas estas questões que deambulam num limbo que só traz insegurança e instabilidade, mas que, acima de tudo, nos dificulta uma intervenção de imediato, mas também a necessária antecipação de todos os problemas que por aí virão, que surgem, e as suas soluções. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora, por último, passava a palavra à Sra. Deputada Bárbara Chaves. Muito obrigada, bom dia a todos. Agradecer a vossa presença, a vossa disponibilidade em estar também aqui nestas jornadas parlamentares, cumprimentar quem nos está a ouvir através da página do Partido Socialista. Se dúvidas houvesse da importância destas jornadas, deixem-vos dizer que estariam superadas. Acontece que estamos aqui, as pessoas ouvem-nos, colocam questões e é importante ver esta interligação que está a existir com a comunidade. As preocupações que aqui vos vou transmitir muito brevemente são preocupações transmitidas através da Associação Agrícola de Santa Maria, mas que estou certa são preocupações de todo o setor agrícola. A primeira questão está relacionada com a necessidade de se criar uma verdadeira política de coesão que minimize a diferença de oportunidades que ainda existem entre as regiões ultraperiféricas e o continente europeu, com a necessidade de criarem políticas de apoio ao transporte de bens de e para as várias ilhas da Europa com a União Europeia. Sem dúvida que sem a definição de uma política que permita que o produtor dos Açores receba o mesmo por quilo de carne ou de leite que os seus congéneres europeus,
será difícil falar-se de uma verdadeira coesão e igualdade de oportunidades. Outra das questões também colocadas e que gostaria de ouvir a vossa opinião tem a ver com a necessidade de se impor regras que evitem abusos ao nível da posição dominante da grande distribuição e com a necessária aplicação de penalizações em caso de incumprimentos. Sem essas medidas e sem esta aplicação e definição destas regras, quem é penalizado são sempre os nossos produtores agrícolas. A realidade é que quando existe uma campanha nas grandes superfícies, os nossos produtos são vendidos a preços mais baixos, o que faz com que haja uma perda para os nossos produtores. As associações de produtores referem até a existência de abusos, tendo em conta que o nosso produto deixa de ser valorizado. Ou seja, as duas questões em síntese, para quando a criação de uma política de coesão para os transportes e a criação de medidas que criem regras claras ao nível da relação entre o produtor agrícola e a grande distribuição. Obrigada, José Ávila. Muito obrigado. Portanto, eu, já que não tive grande sucesso no apelo que fiz à capacidade de síntese dos nossos deputados, vou pedir aos nossos oradores, se for possível, que tenham essa capacidade para nós depois terminarmos este debate a horas em se realizar as próximas intervenções. Muito obrigado. Eu começava pelo Sr. Deputado Manuel Pizarro. Muito obrigado, José Manuel Ávila. Eu vou procurar corresponder ao seu apelo, embora habitualmente responder demora mais tempo que perguntar, mas enfim, claro. Farei o meu possível. Eu acho que, basicamente, quero agradecer muito as perguntas que os nossos 4 camaradas deputados dirigiram. Acho que elas são todas muito oportunas. Acho que há algumas que são do domínio mais político geral, e eu agrupá-las aí assim, e depois umas são mais particulares em relação a um outro tema mais particular. Tema político geral, eu acho que nós não podemos ainda fazer nenhuma festa sobre esse assunto, mas que faríamos muito mal em não valorizar adequadamente os resultados do Conselho Europeu de ontem. O Conselho Europeu de ontem é uma gigantesca vitória da posição portuguesa, em especial do papel muito importante que o nosso Primeiro-Ministro e Secretário-Geral António Costa tem tido, não apenas no país, mas também no concerto da União Europeia, porque a União Europeia, de uma vez só, nós conseguimos que o Conselho Europeu reconhecesse duas coisas que parecem, assim, evidentes, mas que não eram nada evidentes há uma semana atrás. Primeira coisa, a dimensão do esforço financeiro que a União Europeia vai ter que fazer para responder a esta crise brutal, que foi muito bem caracterizada em muitas intervenções e, desde logo, na intervenção do Sr. Secretário Regional da Agricultura e das Florestas, que acho que deu aqui dados muito relevantes sobre o impacto dramático que esta crise tem, nomeadamente sobre o setor agrícola nos Açores, mas enfim, a pesca também, a coisa é da mesma dimensão e muitos outros setores no país e nos Açores. E a dimensão da resposta europeia parece estar assegurada, e o segundo aspecto, esse completamente inédito, que é o facto de ter havido unanimidade no Conselho em relação à ideia de que a Comissão Europeia vai emitir dívida conjunta da União Europeia. Isto é mesmo uma novidade, e é uma novidade positiva que vai de encontro à ideia de que só é possível haver políticas redistributivas solidárias se houver meios financeiros que as financiem, não é? De outra forma não vale a pena inventar uma política se depois não houver meios financeiros nos quais ela se possa sustentar. Eu diria, ainda não podemos fazer festa, porque agora é preciso compreender bem como é que isto vai ser implementado na prática, qual é a componente destas políticas que será de subvenções e qual é a componente que será de crédito, como é que é feita a distribuição da política das subvenções, bem, como é que tudo isto se vai articular no fim do dia, é que vai decidir sobre o sucesso destas políticas do ponto de vista da coesão europeia, mas eu diria que nós estamos hoje numa posição melhor do que estávamos na semana passada, e porventura, e com isso até tento comentar coisas que o António Parreira disse sobre o próximo quadro financeiro plurianual, estamos até porventura, desse ponto de vista, numa posição mais favorável do que estávamos antes da crise da pandemia, por incrível que pareça, porque finalmente parece assegurada a convicção por parte da Comissão Europeia e do Conselho Europeu de que não pode haver cortes nestes fundos estruturais, nos fundos de coesão, na política agrícola comum, nos fundos relativos à política comum de pescas. Não só não pode haver cortes, como vai ter que haver aumentos, e eu diria que, respondendo também à questão do António Parreira e à questão mais direta que a Bárbara Chaves colocou,
eu diria que nós estamos hoje em posição de conseguir que haja um reforço das verbas do POSEI, portanto, do antigo POSEI, do fundo que apoia a exportação de bens na área da agrícola e na área da pesca, e uma redefinição dessas regras, porventura até com o regresso à autonomização destas linhas de apoio, para que se perceba claramente como é que elas são utilizadas e como é que elas impactam diretamente nestes setores de atividade. Nós depois temos um problema, uma parte das regras que foram adotadas agora pela Comissão Europeia e uma parte das regras que foram adotadas pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho Europeu em matéria de alterações aos fundos, nomeadamente ao FEAMP. Um dos meus adjuntos, que é açoriano e que nos está a ouvir nas redes sociais a partir do FAIAL, comunicou-me que foi publicada hoje a alteração ao FEAMP, que foi aprovada no Parlamento Europeu na sexta-feira e entrará em vigor já amanhã, mas dizia, uma parte dessas alterações implicam, quer dizer, não são dinheiro novo, são maior facilidade de utilizar o dinheiro que já existe. Ora, se nós consumimos já em muitas áreas o conjunto, a grande maioria do dinheiro que já existe, temos aqui uma dificuldade. No FEAMP, a taxa de execução nos Açores a 31 de março era já de 62%, quer dizer que já não há tanto dinheiro quanto isso. Eu julgo que nós teremos que ser muito inteligentes na forma como reagrupamos o dinheiro para sustentar a nossa economia nestes setores da agricultura e das pescas durante este período, até que venha o novo dinheiro do Recovery Fund, do Fundo para a Recuperação Económica, que eu tenho esperança que possa estar a ser aplicado já no outono, e o dinheiro do próximo quadro financeiro plurianual a partir do próximo ano, mas reconhecendo aqui as evidentes dificuldades que o Vice-Presidente do Governo Regional já acentuou de que entre a aprovação do quadro financeiro plurianual e a sua implementação no terreno, bem, nós conseguíssemos ter o dinheiro até ao final de 2021, já seria mesmo assim uma proeza em comparação com os quadros financeiros anteriores. A eurodeputada Margarida Marques destacou um ponto que é relevante. Nós temos sido muito mais rápidos agora do que éramos habitualmente, porque de facto esta urgência aí se impõe. Portanto, eu diria que está assegurada a continuação e o reforço dos fundos para apoio à exportação dos produtos agrícolas e dos produtos das pescas, e que nós temos agora que ser capazes de ver onde nos vamos financiar para que as tais auxílios de Estado às empresas, quer do setor agrícola, quer do setor das pescas, possam funcionar efetivamente, quer auxílios de Estado sob a forma de subvenções, quer auxílios de Estado sob a forma de crédito mais favorável. Eu julgo que este é o momento em que nós temos que conseguir recursos para fazer isto, e tem que haver naturalmente tem que se juntar à vontade política do Governo Regional dos Açores, tem que se juntar também a capacidade para o Governo Nacional perceber que nós temos um problema sério em todo o país, e temos um problema sério em todo o país, que se deculiza muito nas regiões ultraperiféricas e desde logo nos Açores, em função da sua geografia própria, que também condiciona a importância relativa de alguns setores económicos totalmente fragilizados com esta crise. Eu acho que continuam em aberto todos os combates para o futuro. Então, os resultados que conseguimos até agora não nos dispensam de tentarmos prosseguir o esforço coordenado para combater muitas das iniquidades das políticas tradicionais da União Europeia, porque estas questões foram hoje abordadas, sobre a regulação dos mercados, sobre os valores mínimos da produção em certas áreas, sobre a compreensão da natureza específica das regiões ultraperiféricas e dos Açores em relação a várias políticas europeias, não foram criados por esta crise. Podem, porventura, ser ainda mais desocultados por esta crise, mas eu acho que isso justifica que nós continuemos este trabalho muito apertado entre o Governo Regional, os deputados socialistas no Parlamento Regional dos Açores e os deputados socialistas no Parlamento Europeu, porque nós, de facto, temos que, muito articuladamente, conseguir, passo a passo, que muitas destas políticas europeias vão sendo modificadas de forma a respeitar as nossas especificidades, entre as quais, e com isto termino, inclui um ponto muito importante realçado pelo deputado Mário Tomé, que é o aspecto da sustentabilidade ambiental. Porque, de facto, muitas das técnicas, muitas das artes de pesca utilizadas nos Açores têm, entre outros aspectos, uma enorme vantagem do ponto de vista da sustentabilidade das espécies marinhas dos oceanos, e para mim parece-me evidente a questão que ele coloca de que essa conformação ambiental favorável dessas artes de pesca também deve ter uma tradução mais favorável naquilo que são depois a atribuição das cotas e das condições de pesca. Eu acho que essa é uma belíssima área de trabalho para que nós no Parlamento Europeu possamos também suscitar essa questão de maneira a podermos ser
bem-sucedidos nesta matéria. Continuarei naturalmente ao dispor, procurando ajudar o nosso moderador a gerir o tempo apertado deste debate que suscitou tanto interesse. Aproveito já para discutir. Um abraço distante, mas muito fraterno, com todos os que estão a participar no debate e com todos os nossos ouvintes. Muito obrigado. Não houve propriamente perguntas para o Sr. Secretário Regional, o que é uma pena, mas de qualquer maneira dou-lhe 1 minuto para, se quiser, fazer uma consideração final. Muito obrigado. Muito rapidamente, parece-me que esta pandemia mostrou a importância que a agricultura tem no seio da Europa, não só para alimentar as pessoas, mas sobretudo para animar as nossas economias. E também mostrou outra coisa, que é os impactos ao nível da poluição. Se haviam dúvidas, eu já acho que estão perfeitamente claras de que, de facto, não há agricultura que contribui para o problema que nós temos que resolver nas próximas décadas neste domínio. Agora, há um aspecto que me parece importante referir, é o seguinte: tudo isso deve-nos dar um capital para fazermos um trajeto no seio da União Europeia para conseguirmos o reforço das políticas da PAC, porque na verdade aquilo que está em cima da mesa é insuficiente, e eu julgo que com um trabalho bem articulado com os deputados do PS no Parlamento Europeu, com o Governo Regional, os nossos deputados no Parlamento açoriano, temos que construir um caminho que garanta o reforço da PAC, garanta sobretudo o reforço do POSEI. São instrumentos fundamentais para continuarmos a desenvolver a agricultura no território ultraperiférico, como é o caso da região autónoma dos Açores. Portanto, termino, um abraço e continuação de bom trabalho em Bruxelas a favor dos Açores e a favor de Portugal. Muito obrigado, Sr. Secretário. Agora só me resta agradecer aos oradores deste painel, que nos trouxeram realmente esclarecimentos importantes sobre o papel da União Europeia nesta crise de saúde pública que afeta toda a Europa. Desejo que fiquem bem e que se protejam. Muito obrigado.